Você está ouvindo o programa Palavra de Professor. Olá! Segunda-feira, 3 de novembro, começa agora o programa Palavra de Professor, uma produção da Durg Sindical para a Rádio da Universidade 1080M. Este programa foi selecionado no edital de chamada para seleção e veiculação de conteúdos na Rádio da Universidade em maio de 2025. Meu nome é Leandro das Neves, sou professor de Educação Física, sou formado no IPA, Instituto Porto Alegrense. A palavra do professor importa pelo seu poder de influenciar, inspirar e moldar o desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Um levantamento realizado pelo CEPER Sindicato em abril de 2025 apontou um déficit de aproximadamente 1.636 profissionais, sendo 660 professores. Nesta edição, vamos saber os impactos desse déficit nas escolas públicas do Rio Grande do Sul. Nossa entrevistada é a professora Rosane Zan, presidenta do CEPER Sindicato. Olá, professora, bem-vinda ao nosso programa. Olá, é um prazer estar aqui conversando com você, Simone, a Rádio da Durg. Sempre é um prazer saber que a gente pode estar aí fazendo esse trabalho juntamente também com o Sindicato dos Professores Universitários, Então, acho que isso também aponta o quanto a pesquisa também é importante, dentro da rede do ensino público, principalmente dentro das universidades. E professora, antes de nós começarmos a entrevista, nós sempre fazemos uma autodescrição. Eu vou fazer a minha e depois peço a gentileza que a senhora também faça. Meu nome é Simone Medeiros Ramos, eu sou jornalista, sou uma mulher negra, tenho os cabelos castanho escuros, olhos escuros, cabelos crespos afro, com umas luzes mais claras. Estou vestindo uma jaqueta caramelo, um echarpe preto com bolinhas brancas, uma camisa bege, uma calça jeans e uma bota cor nude. Eu sou a professora Rosane Zan, presidenta do CEPER Sindicato. Tenho os cabelos claros, não pela cor, pelo fato da idade dos cabelos brancos, mas tingidos, de um tom castanho. Tenho os olhos castanhos, pele branca. Estou vestida de um casaco de couro preto. Também estou com uma camiseta da nossa campanha Não Venda a Minha Escola, e com uma calça também de malha preta e de bota preta. Então são essas cores que eu estou hoje. E também um colar com as minhas pedras que eu identifico também em termos de segurança, de acolhimento, da importância que as pedras também têm na minha vida. Presidenta Rosane, a que se deve esse déficit de professores nas escolas públicas? A falta de docentes tem impactado na qualidade do ensino? O grande impacto do apagão docente, que a gente já vinha falando há algum tempo, eu acho que surgiu mais fortemente na rede estadual, foi no tempo da pandemia, que a gente começou a observar que ali com os déficits de ensino-aprendizagem, pelo fato das crianças estarem mais reclusas, estiveram um bom tempo, 1 ano e pouco reclusas, com aulas online, a gente pode observar que a partir dali, quando você colocou que deveria ter os professores tanto da área de português quanto de matemática, que foram apontados pela SEDUC com o problema de ensino-aprendizagem, foram a busca desses professores na rede estadual. A partir dali foi um grande impacto para nós sabermos que havia já um déficit em termos de docentes no chão da escola. E a gente sabe que isso é um decorrente que vem acontecendo nos últimos anos. Nós, no caso da rede estadual, principalmente pela questão da desvalorização salarial, isso também reflete muito. E também a questão da sobrecarga de trabalho que a gente tem observado, e parece que isso também não está se tentando atrativo dentro das licenciaturas do professor da educação básica. Isso é um dos fatores que nos chama bastante atenção. Sempre nós fizemos uma pesquisa de apontamento para ver onde que há os déficits de professores da rede estadual, assim como a questão dos funcionários de escola. Também é um processo que também para nós é uma luta gigantesca, tanto porque os nossos associados não se fazem
só de professores, também de funcionários de escola. Então, esses são dados que a gente pode apresentar e foi apresentado nesse nosso dossiê, né, nesse último período desse ano, que a gente fez uma caravana pelo estado todo. Nós temos a nossa radar, né, do CEPERS, que também mostra a realidade da escola da rede estadual, e é onde apontou também esse déficit aí de mais de 1.634 profissionais da educação, que é no caso de 544 de funcionários de escola, 660 falta de professores e também de falta de especialistas, né? Os professores orientadores, supervisores de escola, que são duas partes muito importantes também desse segmento, que faz parte também como um todo da escola pública. Então, a escola pública tem tantos funcionários de escola, quanto os professores, quanto os especialistas são importantes também para o bom funcionamento da escola pública, sem falar dos diretores de escola também, que é um processo mais que importante, e a defesa que a gente sempre fez na gestão democrática. Então, isso são fatores e são dados, eu acredito que até a própria Durgs, com os PROINFES aí vem acompanhando. Até o ano passado, nós tivemos acho que foi Buenos Aires, que foi apontado também que esse apagão docente não é só no estado do Rio Grande do Sul, é no Brasil e no mundo o apagão docente. Então, isso também reflete o quanto é importante cada vez mais nós encantarmos, né, os jovens que fazem parte das universidades públicas, das universidades comunitárias, para a importância de professores, de funcionários de escola, de especialistas, e nós não podemos parar. A escola pública da educação básica não parar. É o início de todo o processo de formação, está dentro da educação básica, é o início, né, da tua, vamos dizer assim, da trajetória inicial, né, para o próprio estudante como um todo. O Palavra de Professor traz as notícias direto da redação com a jornalista Letícia Castro. Seminário de Psicopedagogia será realizado em dezembro em Porto Alegre. O 6º CIPASE, a Psicopedagogia em Foco, entre práticas, afetos e instituições, acontece em sistema de colaboração internacional com diferentes atividades para promover reflexões acerca da psicopedagogia enquanto campo de saber e prática. Serão considerados no evento os múltiplos espaços de atuação do psicopedagogo na atualidade, dias 4 e 5 de dezembro, no auditório do Prédio 9 da PUC. Mais informações em www.pucrs.br/eventos. Nesta segunda-feira, 3 de novembro, o Palavra de Professor conversa com a presidenta do CEPER Sindicato, Rosane Zan, sobre o déficit na rede estadual de ensino. A senhora citou as lutas do PROINFES Federação, que tem a Durgs sindical em sua base. E no ano passado, uma das conquistas do acordo salarial foi a reestruturação de carreira com a criação de uma classe de entrada que tornou a carreira mais atrativa para os novos docentes federais. No caso da rede estadual de ensino, como está a discussão sobre o plano de carreira que poderia atrair novos professores? Para a carreira ser atrativa, tu precisa ter um bom plano de carreira, né? E também sempre nós cobramos diretamente que o plano de carreira nosso tem que estar junto com o piso, né? Com o piso salarial profissional, que isso era uma prática nossa que vimos desde 2004. A gente lutava, na verdade, tem um processo histórico da lei do piso salarial profissional nacional para o magistério. E nós acreditávamos que com a criação de um piso, que foi no governo Lula ainda, em 2008, quando foi instituído, e depois teve um processo também de inconstitucionalidade da lei do piso, era um processo que nós acreditávamos que com isso se tornaria mais atrativo a profissão docente, porque no momento em que nós não correríamos só atrás das perdas inflacionárias, como era uma prática nossa da grande parte, pelo menos na história do CEPER Sindicato de 80 anos, que está completando esse ano, que sempre nós corremos pela valorização salarial, né? E com o piso salarial, isso era um patamar que se tornaria mais atrativo ser professor da rede estadual. Então, com isso, os governos que vieram, que não levaram em conta da importância da valorização salarial para os profissionais da educação como um todo, como eu já disse, entre professores e funcionários de escola e especialistas, se tornaria mais atrativo ser professor da rede estadual. Então, eu sempre coloco como um exemplo
que eu, quando iniciei há 32 anos atrás, eu era professora da rede municipal. E eu fui toda para a rede estadual, porque ainda era mais atrativo e me dava as consequências de eu poder mudar de cidade, porque daí na rede municipal tu fica no mesmo local. E naquela época era atrativo ser professor da rede estadual. E os últimos tempos, até inclusive com a mexida que houve, o achatamento do nosso plano de carreira pelo governador Leite, se tornou cada vez mais difícil, né? Então nós estamos hoje, até inclusive tivemos aqui pela manhã uma aula pública, e nessa aula pública nós mostramos por que muitos professores vêm sendo impactados hoje pelo adoecimento, pela sobrecarga de trabalho, e que isso cada vez mais, a sobrecarga de trabalho, e principalmente a questão aí do mérito, do desempenho, que não deve ser uma prática tanto nas universidades como também na educação pública da rede estadual, municipal. A gente sabe que os filhos que nós recebemos, filhos e filhas da classe trabalhadora que nós recebemos na escola pública, precisa ser levado principalmente com respeito aonde o aluno está inserido. Então tem todo esse processo aí que a gente vive no último período, né, da cobrança direta aos profissionais da educação, que fazem que muitos não queiram ser professor, né, ou ser funcionário de escola. Então é um processo difícil, né, a gente vem nesse ponto, nessa toada, tentando cobrar dos governos. Temos que pensar sim no próximo período de que nós tenhamos um governo que realmente leve em conta o respeito à educação básica, né? Eu acho que sempre foi um dos fatores que eu sempre cobrei, porque eu acho que como eu inicio uma carreira, vamos dizer assim, no início da tua formação como cidadão, como ser, como sujeito, como diz Paulo Freire, é o exemplo de que nós temos que estabelecer, sim, para ser um professor da rede estadual, um funcionário de escola, um especialista, precisa ser bem valorizado. E com isso significa o quê? Nós precisamos ter um plano de carreira que seja condizente, né, com a questão de valorização da carreira, o piso na carreira, quer dizer, que nós tenhamos um piso na carreira. Então isso é um dos fatores que muitas vezes deixa a rede estadual não sendo muito atrativa para ser docente da rede estadual. Mas isso também vem acontecendo nas redes municipais, apesar que ainda os municípios têm um plano de carreira condizente, pagamento de piso em vários dos 497 municípios do estado. E os demais profissionais, além dos professores, a que se deve esse desinteresse pela educação? A gente está num processo de desencanto em relação a ser sócio do sindicato, né? Porque também a gente passa por esse processo que também para as nossas lutas, as questões salariais e funcionais, a gente precisa também encantar quem está no chão da escola. Então acho que isso nós estamos passando por um processo de desencanto. Há muitas dificuldades de quem está no chão da escola, até inclusive com a história da pandemia, mostrou que nós temos que estar habilitados com as novas tecnologias e que as tecnologias elas não devem vir como um fim, sim como um meio para aprimoramento de formação de docente, né, para poder estar bem preparado no chão da escola. E a gente viu que o governo Leite, no último período, não levou em conta a formação continuada. E as universidades públicas têm esse papel também de nos ajudar nessa questão da formação continuada pela pesquisa, que é muito feita dentro das universidades. Então a gente precisa andar juntos nesse processo para tentar encantar que seja um docente que realmente saiba que está sendo bem valorizado, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. Precisa estar juntos também com as universidades. A formação é muito importante, porque ajuda também, né, nesse dia 19 de setembro, nós estávamos com o aniversário de Paulo Freire, né, que ele diz por que nós temos que nos reencantar para ser professor no chão da escola, porque nós tratamos diretamente os filhos e filhas dos trabalhadores, da classe trabalhadora. Então, a gente precisa fazer esse trabalho aí de reencantamento, e principalmente para essa juventude que está entrando, né, dentro dos bancos escolares, das universidades, para que realmente saibam que a escola pública
é encantadora. Trabalhar com gente exige da gente muito, muito, vamos dizer assim, despreendimento e, ao mesmo tempo, de saber acolher, né, os filhos e filhas da classe trabalhadora. Vamos ao intervalo de notícias com a jornalista Letícia Castro. Censo da Educação Superior 2024 mostra que, pela primeira vez, matrículas na EAD são maioria. Um dos principais destaques no Censo da Educação Superior 2024 é a consolidação da EAD, Educação à Distância, que passou a ser majoritária, concentrando 50,7% das matrículas de graduação no país, ultrapassando pela primeira vez as de cursos presenciais. O Centro da Educação Superior 2024 foi lançado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, no dia 22 de setembro, numa entrevista coletiva presencial em Brasília. O Palavra de Professor desta segunda-feira, 3 de novembro, fala sobre o déficit de professores nas escolas públicas estaduais. Nossa entrevistada é a presidenta do CEPER Sindicato, Rosane Zan. Professora, o envelhecimento da categoria tem contribuído com esse déficit de professores nas escolas? Também nós vivemos um processo, até inclusive nós estávamos no nosso CNE, que é da nossa confederação, a CNTE, que também o PROIFES está junto conosco. Nós também tivemos até uma palestra lá, que foi com o Márcio Portman, que nós estamos vivendo um processo de diminuição da taxa de natalidade. Isso também requer que há uma diminuição também de escolas em toda a rede estadual, municipal, e aí é um processo de envelhecimento, né? Então acho que isso também é um processo que nós vamos ter que fazer um estudo para que também as universidades praticamente também vão perder, né, vamos dizer assim, seu contingente de alunos, né, e alunas no próximo período. Então, tem todo um processo também de envelhecimento na nossa categoria. O nosso quadro de sócios do CEPER Sindicato, em sua maioria dos nossos sócios, estão aposentados, né, então vem passando por um processo também de diminuição também no quadro social, que acredito que da Durgs também deve acontecer o mesmo processo. Então, nós temos toda um fator e uma responsabilidade no próximo período também de ir atrás e estar envolvidos mais com a defesa da escola pública como um todo, tanto no setor das universidades, que também dentro da educação básica. E essa sobrecarga de trabalho dos professores também tem gerado adoecimento mental. Também é uma preocupação do CEPER Sindicato, professora Rosane. Bom, isso também é um processo assim que, como a sobrecarga de trabalho, e principalmente para atingir metas, que é o que o governo vem apresentando aí no último período dessa dita, que nós temos que alcançar o índice de aprendizagens, ensino-aprendizagem, e que vem estabelecendo as metas e desempenho. Quer dizer, hoje nós estamos, professores, da grande parte, no chão da escola com excesso de planilhas, que muitas vezes é a copia e cola de outra. Quer dizer, que antes nós tínhamos nossos planos de aula, e hoje pelas matrizes curricular, dependendo da disciplina, para poder atingir, que às vezes perde-se o tempo de estar preparando uma boa aula, um bom plano, né, de aula, e estar ali preenchendo planilhas. Quer dizer que tu perde mais o contato com o professor, e essa sobrecarga burocrática que está se criando dentro do espaço da escola também está desencantando e muitas vezes levando ao adoecimento da nossa categoria como um todo. Além dessa falta de professores, de servidores, também existe um problema de infraestrutura, né? E principalmente, acho que depois das enchentes. Como está essa situação agora? Teve muitas escolas, até que nós fizemos, se apresentou nesse nosso dossiê, que mostrou de muitas escolas da rede estadual, principalmente aqui na Grande Porto Alegre, e em função da enchente, as perdas de algumas escolas. As estruturas dessas escolas também ficaram muito aquém, a gente apontou e denunciou dentro desse nosso dossiê. Então, isso
mostra que o CEPER Sindicato, além de fazer as nossas lutas salariais, por valorização salariais e funcionais, nós também prismamos pela qualidade das estruturas das escolas públicas da rede estadual. E nessa linha, eu acho que esse nosso radar vem apontando, tá, as dificuldades e o próprio dossiê da dificuldade das estruturas, como nós fizemos ali no início do ano, né, que foi o apontamento que as escolas não tinham estrutura necessária para o início do ano letivo em função do calor excessivo. Então, isso tudo vem mostrando que, em condizente com isso, a questão da enchente que aconteceu aqui na Grande Porto Alegre. E gerou também evasão escolar, esses problemas todos da enchente, da falta de professores, de servidores. Olha, teve alguns lugares, eu sei que tiveram que fazer e continuam fazendo, né, a busca ativa, que também, diz o governo agora, ele quer premiar também pela busca ativa dentro dessas provas agora do SAERS e do SAEB, que teve uma grande evasão, principalmente na Grande Porto Alegre, aqui, dos alunos que tiveram que voltar atrás dos alunos, porque muitos acabaram saindo de várias zonas, né, localizadas onde houve enchente. Tiveram que ir para outros lugares, e muitas vezes, tipo, vamos dizer, o Matias Velho, aqui em Canoas, o Sarandi, que também foram escolas que foram muito atingidas. Essas escolas, houve uma grande evasão local, né, em função disso, quer dizer, o êxodo urbano para outras localidades onde tivessem, vamos dizer assim, com menos propensão às enchentes. Também é um fator que nós vamos ter que discutir futuramente, com certeza. Eu acho que a sustentabilidade ambiental também é um passo de discussão dentro do movimento sindical nesse período. Então, acho que nós também temos que ser os porta-vozes, né, da discussão e do debate da sustentabilidade ambiental. Professora, então, para finalizarmos a nossa entrevista, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem sobre essas perspectivas da educação pública estadual. Bom, como essa semana é uma semana, quer dizer, um mês, né, de Paulo Freire, eu acho que a gente nunca pode deixar de esperançar, né? Eu acho que esperançar, é uma palavra que faz parte do nosso cotidiano. A gente sabe das dificuldades que nós teremos no próximo período aí, em termos de manter a questão sindical, mas precisamos ter muita unidade entre nós. Eu acho que a unidade entre a classe trabalhadora da educação é primordial, porque nós somos aqueles que fizemos e estamos no chão da escola e fizemos e formamos opinião. Então, a escola pública é importante e precisamos seguir juntos nessa luta para o próximo período. Obrigada pela entrevista, professora Rosane Zan, presidenta do CEPER Sindicato, aqui para o Palavra de Professor, uma produção da Durg Sindical para a Rádio da Universidade 1080M. Confira mais notícias com a jornalista Letícia Castro, direto da redação. Docentes possuem doutorado pela rede pública. Conforme o Censo da Educação Superior 2024, o típico docente possui doutorado pela rede pública e o mestrado é o grau de formação mais frequente na rede privada. Tanto na rede privada quanto na rede pública, a idade mais frequente é de 43 anos. O sexo masculino é o mais frequente nas instituições públicas, enquanto nas privadas é o feminino. Os doutores são mais frequentes na rede pública, enquanto na rede privada predominam os mestres. Em relação ao regime de trabalho, enquanto a tendência central dos docentes na rede pública é o regime em tempo integral, na rede privada a maior parte possui tempo parcial. Chegou o momento da nossa dica cultural, com a jornalista Annelise Cáceres. E vem aí um dos eventos mais queridos da cidade. De 31 de outubro a 16 de novembro, acontece a 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, no Centro Histórico da capital gaúcha. Considerada a maior feira literária a céu aberto da América Latina, o evento deste ano traz como patrona a escritora e cronista Marta Medeiros. Serão dezenas de atrações para todas as idades, lançamentos, bate-papos, sessões de autógrafos e muita cultura espalhada pelas praças. Confira a programação completa em feiradolivro-poa.com.br.
O Palavra de Professor, uma produção da Durga Sindical para a Rádio da Universidade, 1080M, fica por aqui. Até a próxima segunda-feira.